Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Utilidade Pública, semana começando e você já sabe, segunda-feira o nosso papo é sobre comportamento e o tema hoje é a qualidade do tempo entre pais e filhos, aqui conversando com a nossa psicóloga e psicanalista Patrícia Pinatti. Esse é um assunto difícil. É um assunto difícil e muito procurado no consultório. Os pais me procuram muito para saber aí o que fazer, quando fazer, quais os limites do que dar, do deixar em casa ou não deixar em casa. Vai ser legal. Muita gente, claro, os pais precisam trabalhar e aí, na maioria das vezes, tanto o pai quanto a mãe, eles passam o dia inteiro fora de casa. Tá, mas aí no retorno, aí já chegam cansados. Como utilizar bem aquele pouco tempo na companhia dos filhos? Tem alguma orientação? Não, tem várias orientações. Quando você se predispõe aí a uma maternidade, a uma paternidade, você sabe que aquilo vai ser um trabalho ininterrupto durante muitos e muitos anos. Né? E hoje eu percebo muito, as crianças muito pequenas, que dão muito mais trabalho, elas são sossegadas pelo celular. Né? Então, tá andando e você não quer ficar atrás da criança andando, então o que você faz? Dá o celular para ela, um aninho já sabe, né, mexer. Então, isso é muito mais descanso para os pais do que verdadeiro entretenimento para a criança. Até porque já perde aquela relação, né? Sim. Porque a criança tá ali, apesar de estarem os dois no mesmo ambiente, ou os três, o pai, a mãe, o filho, enfim, não há o contato, não há uma interação, não há aquela questão da atenção, do carinho, do toque. Sim, a criança fica, nesse caso que a gente está falando desses pititicos, né, desses pequenininhos, fica ali com o celular, assistindo, seja lá o que for, acabou. Aquele universo fica muito isolado. E aquele universo não inclui o pai e a mãe. Não inclui, né? E é um sossego para os pais, mas se você perceber, é uma questão até de isolamento, porque é um universo paralelo. Ela com o celular, às vezes a mãe segura o celular para a criança e ela fica ali. E a mãe pode fazer outra coisa, geralmente está com outro celular aqui do lado. Então, essa comunicação, essa interação fica falha desde pequeno. Ah, mas dá trabalho. As mães falam para mim, nossa, mas eu não aguento, ela não, quando começa a andar, né? Ela não para. Mas esse não parar, esse experimentar o universo, experimentar o mundo, isso é extremamente saudável, isso faz parte da evolução. E assim, é tão pouco tempo, né, que se passa junto, no caso dos pais terem que trabalhar, e aí às vezes esse encontro só acontece no turno da noite, a criança também quer usufruir da companhia dos pais, afinal de contas já não passa o dia inteiro com eles. Então aí quer usufruir. E aí a gente está condenando a questão dos eletrônicos? Não, a gente não está condenando, até porque os eletrônicos têm um papel importantíssimo nos dias de hoje. Ninguém vive hoje sem a questão da tecnologia. Você vai lá, você vai no apartamento, elevador, tecnologia, tudo é tecnologia. E os eletrônicos estão aí nesse combo. E que ajuda muito também as crianças. Tem um lado muito positivo. Com certeza. A comunicação que isso propiciou, absurda, né? A gente tem informação sobre tudo, a gente sabe tudo sobre tudo, a gente se comunica com pessoas de outros países. Isso é muito importante. O que a gente está pensando aqui juntos é como utilizar isso de forma positiva, não no descanso, não para eu me isentar daquele papel que seria natural, da interação que seria boa, que seria natural. O meu papel, o que eu deveria fazer, né? Aquele momento de conversa mesmo com a criança para saber o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, até para, sei lá, esclarecer as curiosidades dessa criança, que a criança tem outras curiosidades que não estão exclusivamente associadas à tecnologia. Esse universo. Quando você está falando de crianças pequenas, a gente está falando de sentar no chão, brincar com joguinhos de encaixe, com panela. Criança pequena, a gente não precisa de brinquedos elaborados, qualquer coisa se torna um bom brinquedo, desde que tenha esse contato, essa interação, é isso que é gostoso. Então, você senta ali no chão, vamos colocar o copinho de plástico dentro do outro copinho de plástico, fazer um chocalho, pôr um feijão dentro.
essa interação, isso expande o universo da criança, expande o aprendizado. E o aprendizado não é só da criança, não. Os pais se deliciam com isso, porque você, como pai, vai descobrir cada sensação, cada palavrinha, cada olhar, cada coisa gostosa. Então, o que poderia gerar um cansaço, na verdade, é um prazer. Você percebeu o quanto o seu filho está ali se desenvolvendo. Semana passada ele não conseguia encaixar o copinho, hoje ele já encaixa. E isso é muito salutar para toda a família, não é só a criança, não é só a mãe, para todo esse universo. Porque isso a gente está falando de crianças pequenininhas mesmo ali, 1 ano, 2 anos. E assim, é difícil, apesar dessa pouca idade, a gente percebe quando você vai, por exemplo, sei lá, um restaurante, a um clube aí, final de semana, o que você percebe é que ali, por exemplo, na mesa até há essa criança. Mas essa criança, ela dificilmente está em alguma atividade interativa com outras pessoas da mesa. Às vezes você vê, olha que bonitinho, e ali brinca um pouquinho, mas dali já entregou um celular. É muito complicado, é muito difícil você manter, por exemplo, uma criança dessa idade paradinha numa mesa enquanto todos almoçam, né? E eu percebo uma certa distração dos pais nesse sentido, porque leva a papinha, leva a comida, leva a mamadeira, mas não leva brinquedo para a criança. Então, eu quero que o meu filho fique sentadinho lá na mesa, esperando um pequeno adulto, né? Um pequeno adulto, isso não vai existir. Então, leve coisas para que essa criança brinque. Por exemplo, folha de sulfite com giz de cera, aquilo vai passar rápido. O joguinho de montar, leva massinha, se preocupe de levar na casa das pessoas também. Você vai na casa das amigas, leva sua filha, levou a papinha, mas não levou os brinquedinhos. Então, leve esses brinquedos. É uma forma muito mais legal de você manter a criança entretida, de você manter a criança ali perto de você e do que dar para ela o celular. Não que não seja legal. Tem os lados positivos, a gente sabe disso. Mas eu acho que falta aí, porque o que a criança faz? Ela baixa a cabeça e tá todo o universo ali, aqui e ela está só no outro mundo, né? E isso é discutível. E aí as mães podem dizer assim, olha, mas aí eu levo papel, eu levo giz, eu levo lápis, mas aí ela brinca um pouquinho isso aqui, já cansou, já quer outra coisa, já quer outra coisa. Sim, esses são os filhos dessa nova geração isso aí. Dessa geração imediatista. Nós somos assim também, a gente está fazendo uma coisa aqui, outra ali. Os filhos imitam, as crianças imitam os adultos. Então, se elas estão vendo, se elas convivem e estão vendo lá, olha, o pai e a mãe para lá, uma atividade, elas vão absorvendo aquilo ali. Não tem como ser diferente. E cada faixa etária requer aí uma adaptação para que a gente utilize esse tempo de forma mais positiva. Quando você tem uma criança maior, de 4 anos, isso pode mudar. O importante que a gente está tentando falar aqui é desse resgate, desse contato, esse olho no olho, essa conversa, esse sentar junto, esse brincar. E isso são em todas as fases. Nós perdemos um pouco essa questão de, por exemplo, jantar todo mundo junto. Isso é tão gostoso dentro de um quadro familiar, você poder contar o seu cotidiano, saber do cotidiano do seu pai, saber do cotidiano da sua mãe. Aquela 1 hora ali em que a gente lava a louça juntos depois do jantar, um põe a mesa, o outro tira a mesa. Essa interação familiar traz um aspecto muito producente, não só para as crianças, para os adolescentes, como para a família como um todo. Você fica mais íntimo daquela família. E assim, já não dá para fazer de manhã, porque já está aquela confusão para sair de casa, todo mundo atropelado. Já não dá para fazer meio-dia, porque às vezes um volta para casa, outro não volta, o horário que acaba a escola já é diferente, já não coincide com o horário de almoço do pai, já não coincide com o horário de almoço da mãe, já vai para a casa da avó, e aí já tem essa confusão. Então, se é a possibilidade única do dia, dessa reunião, era o jantar, que seja no jantar. Se só tem meia hora, que seja essa meia hora. A gente não está falando da quantidade, do tempo, da duração, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente está falando da qualidade, da melhor forma de você aproveitar
Seja o tempo que você tempo tiver, que meia for. hora, uma hora, enfim. Ou até no final de semana, Patrícia, daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo. A gente vai ao intervalo e a gente volta já ainda trazendo dicas aí de uma forma melhor de você aproveitar o tempo, pouco tempo que você tem livre com seus filhos.